Pois bem, gente, uma discussão que tem ganhado forma nos últimos meses, talvez no último ano, envolvendo Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, é a questão dos pedágios, né, que volta à pauta, diga-se de passagem. Essa é a mesma pauta que eu recordo, alguns anos atrás, discutia a questão do pedágio aqui na nossa região, especialmente de Fazenda Vila Nova, e agora o novo pedágio que será efetivado em Paverama, quem está conosco. E a Cíntia Agostini, tudo bem, Cíntia, presidente do Colevate? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui conversando mais um pouquinho com o nosso ouvinte. Cíntia, definimos, fechamos a conta, batemos o martelo, a questão dos pedágios, ou ainda tem algo a discutir, Cíntia? Ainda tem. Ainda temos. Necessariamente não da nossa parte, mas quem pode ainda mexer nesse projeto é o Tribunal de Contas da União, tá? Então, para o nosso ouvinte ter um pouco de ideia do que foi feito até o momento, né? Lá em 2013, como você mesmo falava, né, quando terminaram os pedágios na rodovia federal, aqui na 386, nós sabíamos que eles voltariam, nós sabíamos de que esta era uma condição que o governo federal, independentemente do governo, porque esse projeto já passou dois governos, acabaria acontecendo, por causa da quantidade de investimentos que tem que ser feito na 386 e as condições que está a União e que tem de perspectiva. Nessa discussão toda que houve e começou em janeiro, foi nos apresentado um projeto e nós dizíamos naquele momento, quando a chamada pública foi posta e tal, de que aquele projeto nós não concordávamos. Janeiro deste ano, né? Janeiro deste ano. Nós não concordávamos e era um projeto que não estava de acordo com as necessidades das nossas regiões. Nós participamos ali de duas audiências que eram as previstas, Porto Alegre e Brasília, fomos a Brasília de novo, cobramos mais audiências e a formação de um grupo de trabalho. Conseguimos mais 4 audiências no estado do Rio Grande do Sul, que aconteceram Lajeado, Soledade, Montenegro e São João do Sul, porque no início tinha um trechinho de Santa Catarina nessa concessão, e conseguimos a formação desse grupo de trabalho. Qual é a nossa clareza nesse processo todo? Em acontecendo a concessão, e era isso que nós batíamos lá atrás, nós queremos contribuir no edital, porque não adianta depois o contrato está assinado, não tem mais o que fazer. E foi isso que acabou acontecendo. Durante todo esse período, nós fizemos inúmeras discussões do edital, das condições do edital. E o que nós podemos dizer hoje para o nosso ouvinte é que esse edital que nós construímos num grupo de trabalho, e que pela primeira vez na história a NTT, o Ministério dos Transportes, sentou num grupo de trabalho com regiões de um estado, com o próprio estado representado pela Secretaria de Transportes, é muito diferente daquilo que foi apresentado em janeiro. E o que diferencia? O que evoluímos? Eu repito aqui, Cíntia, o que eu dizia fora do ar em outras oportunidades, acho que foi ontem que eu comentei também, que o presidente da Câmara de Vereadores de Teutônio, Marquinhos Quadros, né, Marcos Quadros, ele dizia em um determinado momento, não sei que mês foi, de que ele disse em outras palavras isso na tribuna. Ele disse, gente, a questão do pedágio está morta, vai ocorrer, vai voltar, basta saber quando, mas não tem muito o que discutir. O que evoluímos dessa proposta lá de janeiro para essa proposta que está sendo finalizada agora em início de setembro? Eu acho que a gente, aliás, eu não, todo o grupo acha e tem clareza que nós evoluímos muito. Bom, nós estamos falando de um projeto de 15 bilhões de 30 anos, que para renovar ele tem condições de renovação que tem que passar por todo um processo de novo. Nós estamos falando de um projeto que prevê dentro do contrato todas as obras necessárias, então a gente conferiu todas as obras ao longo da 386, atendendo todos os nossos municípios, as nossas necessidades. Foram incluídas várias obras nos trechos urbanos. As obras que estavam previstas para começar lá no final do primeiro terço, ali pelo 11º ano, foram antecipadas, então do terceiro ano ao 12º, a 386 vai ter os seus 225 quilômetros duplicados, então nós temos muita obra. O que nós estamos considerando nesses 225 quilômetros para o nosso ouvinte ter clareza? É duplicar de Lajeado até Carazinho, que é quando acaba, né, antes da cidade de Carazinho, quando acaba a concessão, e todo o trecho Tabaí-Canoas hoje ele não é duplicado. Deixa eu só te perguntar uma coisa, esse é um projeto ou é um acordo, tá no preto, no branco, tá no papel? Tá no papel. Tá no papel. Tá no papel. E perfeito. Qualquer ouvinte nosso que entrar agora no site da NTT vai ver lá que no edital, no PER, que eles chamam, que é o plano, que vai anexo ao contrato, tá descrito isso. Ah, perfeito. Todas estas obras estão descritas. É uma condição, então. É condição. E estas obras não mudam, elas têm que acontecer. Perfeito.
Claro, Vinícius, se elas não acontecer, tem cláusula contratual Sim. que acaba com o contrato, como qualquer contrato, mas elas estão listadas uma a uma no contrato, tá? A gente revisou fuga de veículos, a gente revisou taxa dos próprios veículos, né, porque a gente questionava o volume, Sim. a gente revisou o volume, a gente revisou os custos de manutenção, os tipos de manutenção, as formas que isso ia acontecer, tudo isso foi revisado. Eu nunca conversei tanto sobre este tema, né? Virei quase uma engenheira de estradas nesses dias, me perdoem, mas foi isso. Vai ter, né, sistema de câmera em toda a extensão da concessão. Nós estamos falando de 473 quilômetros com sistema de câmera. Vai ter guincho, serviço de ambulância, 4 serviços de balança nesses 473 quilômetros. Tudo isso foi previsto nesse contrato. A área de descanso para caminhoneiro também, tá? Agora, claro, nós estamos falando de uma concessão de 473 quilômetros, nós estamos falando de uma média de uma praça a cada 62 quilômetros de pedágio, 7 praças de pedágio. Uma na 101 em terra de areia, 2 na 290, que são as que já tem hoje lá na Freeway, e 4 na 386, passa pela 448 e 4 na 386. Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Tio Hugo. Na verdade não é mais Tio Hugo, é Vitor Greff, mas é logo depois da cidade de Tio Hugo. Porque também, né, no início se falava Fazenda Vila Nova e hoje é Paverama. Porque nós solicitamos que não dividisse localidades, Sim. então ficasse mais na divisa. Então ficou justamente na divisa, hoje já território de Paverama, para não ter aquele problema da pessoa morar numa localidade e ter que Sim. atravessar a praça para poder ir para o centro do seu município. Tudo isso, conselho de usuários, previsões de revisões contratuais, tudo isso foi posto e está no edital. Questões tecnológicas, né? A gente incluiu uma cláusula tecnológica, à medida que a gente tiver estrutura suficiente, a gente coloque, né, sistemas que hoje já existem no mundo de cobrança parcial, que a gente chama de free flow, né? Sim. Aquilo que a pessoa passa na rodovia, etc e tal. Foi decidido a uniformização das tarifas. Então, nós aumentamos as obras, revisamos tudo isso e diminuímos em quase 18% o teto tarifário. Essa é uma explicativa que dá para se criar, nessa questão da tarifa. Ela vai ser, ela tem uma previsão de reajuste, ela vai ser engessada, todas as praças de pedágio serão unificadas com o mesmo valor, Cíntia? Primeiro, todas as praças vão ter o mesmo valor. Freeway, inclusive? Freeway, inclusive. Então, essa é uma das condições, né? A gente está imaginando uma rodovia contínua, que está se chamando de Rodovia da Integração do Sul. Então, todas as praças vão ter o mesmo valor. O teto hoje tarifário, com base, todo o edital está baseado em dados de setembro de 2016, tá? Todas as contas que estão ali. O teto tarifário hoje para veículo leve é 7,48. Isso quer dizer que vai multiplicando conforme os eixos. O caminhão chega até 6, então essa multiplicação, o limite dela máximo é 6. Tá? Isso é teto tarifário, isso quer dizer que vai agora para um edital, nesse edital vai para concorrência, e nós temos uma expectativa disso baixar. Tá? Quanto mais concorrência nós tivermos, melhor vai ser isto. O que ocorre? Esse é a primeira concessão federal, e vai ser a maior concessão federal nessas condições, que abre para concorrência externa, que abre para capital estrangeiro. O que está se contando? Que pode participar consórcios ou fundos brasileiros ou estrangeiros, mas que pelo menos alguém desse processo tem que ter trabalhado em operação de rodovia, então tem que ter conhecimento. E tem que ser empresas que tenham no mínimo 276 milhões de capital. O que isso faz? Faz com que impeça de pessoas ou consórcios que tenham recursos, mas não tenham conhecimento na administração de rodovias, participem. Né, ou que entrem sem capital e depois não deem conta, como a gente viu em vários processos, né? E licitações a gente passa muito por isso, né? Uma empresa ganha, depois ela não consegue terminar. Para evitar este tipo de coisa. Claro que isso inibe o número de concorrentes, porque nem todas têm condições. Não é por nada que foi aberto para capital estrangeiro, porque tem muita empresa brasileira hoje comprometida em função dos processos de corrupção. A Freeway está como hoje? O pedágio está funcionando? Ela está ela funcionando. Não parou os pedágios? Não, né? ela renovou por um período de 1 ano, que termina dia 3 de julho. Inclusive isso é uma condição, então quer dizer, o próximo tem que entrar até 3 de julho do próximo ano, mas com uma tarifa pela metade, só
para manutenção da rodovia. Nós teremos mais de uma concessão, de uma concessionária, é uma para 7 praças. Uma para toda a rodovia, são quase 500 quilômetros. O modelo era diferente, né? O modelo antigo... Era o sistema de polinhos que a gente chama, os polos. É verdade, o sistema de polos eram, né, tu tinha um polo aqui, outro polo, né, a nossa região era um polo e assim por diante. Não, aqui nós estamos falando de uma continuidade de uma rodovia federal e que vai então entrar no estado do Rio Grande do Sul pela 101 e ir até Carazinho na 386, pegando ali a 448, a 290. Então, é contínuo. Nessas condições, nós temos clareza, Vinícius, de que melhorou muito o projeto. Muito do que nós tínhamos, tá? A gente incluiu muita coisa e ainda conseguiu colocar esse teto tarifário a menos. É por óbvio que nós gostaríamos que fosse muito menos. Claro. Por óbvio. Mas nós estamos falando assim de um investimento, de um volume de investimentos bastante alto. Nós estamos falando de duplicar, né, praticamente toda a 386. Praticamente não. A 386 até Carazinho vai estar toda duplicada. Sim. Até o 18º ano dessa concessão. Então o recurso todo vai ter muito investimento na primeira metade da concessão e manutenções. As manutenções estão condicionadas. Sim. A cada mais ou menos da média, tá, Vinícius? 6, 7 anos, tem que recapear toda a rodovia, por exemplo. Sistema de iluminação pública nas áreas urbanas tem que ser feito. Tudo isso está previsto. Sabe que eu estava lendo um dado esses dias, Cíntia, que me chamou muita atenção. Falou agora em 7, 8 anos de recapeamento, né? A durabilidade dos asfaltos no Brasil e nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil se faz justamente o asfalto para durar esse período de tempo que tu falaste. Enquanto nos Estados Unidos eles fazem o asfalto com a previsão de 25 anos, né? Não sei aonde que reflete essa diferença. Mas é um modelo também, né? Reflete no custo, reflete na manutenção. Exato. Tem algumas questões que são explicadas mais facilmente, que é a questão do tipo do clima que nós temos. Né, que isso faz com que a variação climática que a gente tenha, em termos de estrutura técnica, tenha que ter uma variabilidade muito maior. Então, o próprio asfalto tem que ser mais flexível, não é o meu tema, mas tem. Agora, entre 7 e 25, talvez a gente teria um meio termo, e que a gente não chegou lá ainda. Exatamente. Bom, Cíntia, quais são os prazos que vocês estão trabalhando? Como é que está o processo agora? E, em palavras bem simples, quando é que começaremos a ver praça de pedágio sendo construída e o pagamento do valor? Bom, esse grupo é um grupo que decidiu tecnicamente isso tudo. Agora essa discussão, ela é uma decisão política. Faz ou não faz? Este governo, nessas condições, quer fazer. Lança o edital, é isso? Lança o edital. Ele ainda não lançou. Esse edital agora está indo para o Tribunal de Contas da União. Sim. O Tribunal de Contas da União se estima que fica uns 2 meses com o projeto. Então é ele que pode mudar o projeto agora. Tanto que as nossas discussões de impostos, etc. e tal, a gente vai continuar levando. Nós não abrimos mão desse tema. Tá? E aí, depois do Tribunal de Contas da União liberar, o edital é lançado. O Ministério dos Transportes espera que esse edital seja lançado em dezembro, tá? E aí que se contrate a empresa no primeiro trimestre do ano que vem e ela comece a operar na metade do ano que vem, que é quando acaba o contrato de renovação, esse 1 ano de renovação da Concep. As nossas praças, eles têm até 1 ano e meio para construir. Por óbvio, quanto antes eles construírem, né, mais cedo eles começam a cobrar. O que eu estou querendo dizer aqui? Que possivelmente a gente está falando de que nós comecemos a pagar final do ano que vem. Porque Segundo semestre do ano que vem. Porque pelo menos meio ano vai precisar para estruturar, implantar praça, etc. e tal. Nós estamos falando no final do próximo ano, na melhor das hipóteses. Né? Na melhor das hipóteses, ter praça montada com estrutura de cobrança aqui no Vale do Taquari e nas outras regiões aqui na 386. Este é o cronograma fechado, é o cronograma ideal. Porque se não acontecer desta forma, a gente já entra num período eleitoral, a renovação da Concepa não pode ir lá, da Freeway não pode mais acontecer, e aí a gente pode ter um outro problema. Bem lembrado, temos mais isso ainda para o ano de 2018. As eleições que parece que é um ano sim, outro não, né, prefeito e deputados, enfim, mas parece que elas passam cada vez, os 4 anos de mandato passam cada vez mais rápido. Bom, Cíntia, muito bem. Então tá, por hoje acho que é isso, né, Cíntia? Mais já chega, vez, né? Você que tá ficando PhD
em pedágios, em asfalto, enfim. O que eu quero dizer aqui para o nosso ouvinte, que eu acho que é importante, né, Vinícius? Aqui nós não estamos dizendo que nós somos favoráveis, né, para nós todos individualmente, nós não gostaríamos de pagar. O que nós fizemos foi um esforço muito, muito grande para tentar construir o melhor projeto dentro das condições que nós tínhamos, um projeto mais justo, e conseguimos vencer. Outra coisa que é importante dizer para a sociedade, de que esse projeto foi terminado pelo próprio governo, pela empresa de planejamento logístico, não foi por um terceiro, então tem o olhar mais dedicado nisso tudo. E aí, nestas condições, nós vamos continuar batalhando. A questão dos impostos não é tema vencido para nós, a questão tecnológica não é tema vencido para nós, e nós vamos cobrar e exigir de que realmente se cumpra aquilo que é contratual, porque nós sabemos agora tudo que está nesse edital, nesse Exatamente, e se tem algo que é um desafio para o brasileiro é cumprir o contrato. Isso, né? Aí. E é o que a gente espera com certeza. Isso aí. Cíntia Agostini, presidente do Codevat, esteve conosco falando dos pedágios da BR-386, previsão final de 2018, que a gente começa aí novamente a se familiarizar com o retorno dos pedágios na nossa rodovia federal. Tá bom, Cíntia, muito obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana e até a próxima. Para todos nós, bom dia, boa semana, bom final de semana, até semana que vem.